Olá, muito boa tarde. O desporto motiva este ano a Jornada Nacional do Secretariado Pastoral da Cultura. É no dia 2 de junho, em Fátima, e sobre ela iremos conversar dentro de instantes com José Carlos Seabra Pereira. Para já, ficamos com os temas da atualidade religiosa. Cristãos, muçulmanos, judeus, hindus e budistas uniram a sua voz contra a eutanásia em Portugal. Foi visto pelos participantes como um dia histórico. Representantes de comunidades cristãs, muçulmanas, judaicas, hindus e budistas presentes em Portugal assinaram uma declaração conjunta em que rejeitam a legalização da eutanásia no país. Nós, comunidades religiosas presentes em Portugal, acreditamos que a vida humana é inviolável até à morte natural e perfilhamos um modelo compassivo de sociedade. E por estas razões, em nome da humanidade e do futuro da continuidade humana, causa da religião, nos sentimos chamados a intervir no presente debate sobre a morte assistida, manifestando a nossa oposição à sua legalização em qualquer das suas formas, seja o suicídio assistido, seja a eutanásia. Os responsáveis religiosos recordam princípios comuns às suas tradições, como a misericórdia e a compaixão. A declaração conjunta questiona uma sociedade que abandona e que se torna indiferente perante o sofrimento alheio. A aceitação da eutanásia consagra uma mudança de paradigma relativamente ao valor ético da vida, que nos remete, lamentavelmente, para um retrocesso civilizacional. Todo o ciclo da vida humana é descrita no Alcorão como sendo sagrada e inviolável, e cada uma das fases complementa-se uma à outra, criando um equilíbrio. A aposta nos cuidados paliativos e a criação de licenças laborais para acompanhar pessoas em final de vida são algumas das propostas deixadas pelo Patriarca de Lisboa para uma sociedade cada vez mais próxima, em que todos recebam a ajuda que merecem. A sociedade, como um todo, tem que valorizar a vida e tem que acompanhá-la, sobretudo quando ela está em perigo. E, por isso, os cuidados paliativos é um trabalho imenso que está pela frente, porque nem em qualidade nem em quantidade eles ainda são suficientes para acompanhar todas as situações, mas temos que ir por aí, porque essa é uma resposta positiva. Engloba a sociedade, engloba financiamento, engloba pesquisa e depois também engloba tudo quanto é necessário para quando for preciso aconteça. E também no aspecto legal, para que as pessoas que querem acompanhar os seus familiares doentes ou, enfim, as pessoas que sofrem, o possam fazer. Lá está também a disponibilidade em termos profissionais, etc. Como já há, enfim, todas essas licenças para acompanhar a maternidade e a paternidade, também deve haver para acompanhar as pessoas que estão doentes e que precisam de ajuda e proximidade. O texto Cuidar até ao fim com compaixão foi entregue ao Presidente da República e ao Parlamento. Quando a eutanásia é discutida no Parlamento, bispos portugueses apelam a deputados a que sirvam os interesses dos portugueses. Estou preocupado porque sinto que os argumentos a favor da eutanásia faz com que, a certa altura, se perceba que a vida, a certa altura, só tem valor com uma determinada dignidade social. Dá a impressão que se não tiver essa dignidade social, não tem valor. E isto é perigosíssimo. Isto é perigosíssimo. Que a pessoa querer manter a sua dignidade social, depois, quando já não tem, ter o direito de acabar. Mas isso é abrir uma porta a uma situação, abrir a porta à sociedade, a uma possibilidade em que alguém pode decidir, pela falta de acompanhamento, pela falta de estímulo, pela falta de consideração de que é o valor da pessoa, na sua debilidade, na sua fragilidade, no seu sofrimento. A pessoa depois acaba por se entregar, ou os familiares entregam a pessoa para que acabe. Nós iludimos-nos com essa história da emancipação. Os resultados disso, olha, se quiser pegar na modernidade sólida e depois líquida, hoje estamos na modernidade líquida,
Mas o resultado desta autonomia, aumentar, sempre a expandir, sem nenhuma heteronomia, o resultado que dá, por exemplo, olha, é Hiroshima, é Auschwitz, são os campos de concentração, são as mortes em valas comuns, quer dizer, isso é no que veio dar a famosa autonomia, mas nós não abrimos os olhos. Agora espera-se que os nossos deputados sejam de facto consequentes com o povo que dizem servir, um povo que não quer a morte, mas quer condições de vida. E é muito mais fácil matar os velhinhos do que politicamente, economicamente, arranjar as condições de vida para que eles possam sobreviver em condições humanas dignas. E, portanto, parte do princípio que os nossos deputados não irão para a solução fácil, porque isto lembra-me uma outra que aconteceu lá para a Alemanha há muitos anos atrás. Centenas de manifestantes levaram mensagem contra a despenalização aos deputados portugueses. Cuidar sim, matar nunca. A sociedade civil quis fazer ouvir a sua voz junto da Assembleia da República, contestando uma eventual legalização da morte assistida em Portugal. O mote foi dado pelo movimento de cidadãos Stop Eutanásia, que questiona a legitimidade de se legislar sobre uma matéria que ficou de fora do programa eleitoral da maioria dos partidos com assento parlamentar. Esta pressa de legislar no sentido de permitir o homicídio terapêutico, é o que se trata. A eutanásia não é mais do que matar uma pessoa a seu pedido e na situação em que ela não a pode pedir, até contra a inexistência da sua vontade explícita. Eu acho que esta situação alertou os portugueses para que, de facto, qualquer um de nós pode estar sujeito a isto, uma situação de doença, de fragilidade emocional, de depressão, de aflição pelo que está a passar, um familiar nosso, por falta de meios, de recursos, hospitais cheios de doentes e sem meios, as famílias sem capacidade de os receber, surge a eutanásia ali como uma solução. A defesa da vida, que nunca perde dignidade, foi apresentada como um dos princípios estruturantes da ordem jurídica e social. Em São Bento, os manifestantes deixaram palavras de ordem em defesa da vida e contra a eutanásia, acompanhando com aplausos as várias intervenções. Nós, enquanto movimento cívico Stop Eutanásia, como é normal, pensámos logo, não, nós temos que juntar as pessoas de uma forma real, não virtual, e fazermos uma voz forte sobre qual é o sentimento dos portugueses. E nós já tínhamos encomendado uma sondagem, que felizmente chegou na hora certa, para justamente podermos trabalhar ainda mais em cima e com mais convicção este nosso combate. E começámos, enfim, decidimos e começámos a espalhar através das redes sociais, sobretudo, não é? Como sabe, a comunicação social não dá muito voz a este tipo de iniciativas, sobretudo quando vem um bocadinho contra aquilo que é a ideologia vigente. Da manifestação saiu o alerta que uma eventual legalização da eutanásia viria a alterar significativamente a sociedade, colocando em causa um núcleo de valores absolutamente fundamentais. Eu sou contra a eutanásia porque acredito que qualquer vida tem dignidade, mesmo uma vida com sofrimento, e no momento final da vida devemos apoiar e não ceder e ir pelo caminho mais fácil, que é matar as pessoas, mas sim mostrar que as pessoas em sofrimento não estão sozinhas e temos uma sociedade que os ama e que os quer connosco, em vez de os descartar como se fossem um peso que nós levamos às costas. A líder do CDS entende que o atual Parlamento não tem mandato para decidir sobre a despenalização da eutanásia, lamentando que exista a sensação de que a Assembleia da República legisla nas costas dos portugueses. Transformações tão profundas quanto esta não se podem fazer sem um debate muito alargado na sociedade portuguesa, envolvendo todas as pessoas de todas as gerações e também sem os partidos clarificarem antecipadamente qual é a sua posição. Mesmo se a sua posição é dar liberdade de voto aos seus deputados, então depois as pessoas podem interessar-se e cada deputado assumir a sua posição previamente a uma votação que é muito importante para a nossa sociedade.
A Federação Portuguesa pela Vida, através da campanha Toda a Vida tem Dignidade, promove nova manifestação junto à Assembleia da República no dia em que são votados 4 projetos de lei que defendem a despenalização da eutanásia. Sensibilizar as comunidades cristãs para a inclusão da pessoa com deficiência é o trabalho da irmã Verónica Donatello, que está em Portugal. É responsável pela catequese para pessoas com deficiência na Conferência Episcopal Italiana e está entre nós a convite do Serviço Pastoral a pessoas com deficiência, que tem levado a diversos pontos do país o testemunho desta religiosa. Uma sessão interdiocesana juntou em Lisboa educadores, professores, párocos e catequistas, todos para escutarem um apelo à coragem para o acolhimento de uma realidade que, no seu entender, desperta medo. Dobbiamo avere il coraggio di dire che abbiamo paura, perché nessuno è Superman, il nostro Dio non è un supereroe. Allora, dirlo aiuta noi a condividere. Questa è la prima reazione. La seconda è accogliere, come ha detto il padre prima. Allora, con voi vorrei fare 3 passi. Il primo è lavorare sul pregiudizio cognitivo. A volte noi davanti ad una persona con disabilità, per noi lui è sordo, cieco, autistico, perdiamo di vista che è una persona, non è solo il suo limite. Acolher as pessoas com deficiência é uma condição para a maturidade da comunidade cristã. Allora le persone con disabilità, accoglierle in parrocchia è la più grande provocazione a tornare ad essere una comunità profetica generativa. Sant'Agostino dice: ognuno ha una porta per cui Cristo entra. Allora, le persone con disabilità hanno i sensi, hanno il corpo. Voi avete Osè Tolentino, non devo dire altro, ha scritto un libro sui sensi, sulla mistica dell'istante. Allora, forse veramente includere loro nella catechesi aiuta i compagni a vivere la fede, a farla passare tramite i sensi, il corpo. Ma questo si può fare se noi catechisti ci formiamo a non portare avanti una catechesi speciale o solo iniziazione cristiana, dimenticando che l'altro vive nella comunità. A irmã Verónica Donatello está hoje em Coimbra, cumprindo mais uma etapa neste percurso pelo nosso país, a convite do Serviço Pastoral a pessoas com deficiência. Estes são temas que podem encontrar em agência.eclesia.pt, é o portal de notícias da Igreja Católica. Agora olhamos o desporto, que no próximo sábado vai estar em destaque em Fátima, nas Jornadas da Pastoral da Cultura. Está connosco o diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, José Carlos Seabra Pereira. Muito boa tarde, obrigado por estar entre nós. E, na realidade, com estes tempos tão dominados pelo desporto, não pelas melhores razões, o Secretariado da Pastoral da Cultura avança com uma análise, um olhar, uma reflexão em torno do desporto. Num âmbito mais profundo, mais abrangente, porquê a escolha de um tema destes para a cultura, para as Jornadas da Cultura? Em primeiro lugar, porque a nossa orientação, em termos de pastoral da cultura, tem sido sempre de um entendimento de que a cultura não é qualquer coisa de abstrato que paira lá na estratosfera, mas que tem a ver com as questões candentes do dia-a-dia na nossa sociedade atual. E não é preciso grande especulação para estar a comprovar que o desporto está no centro da vida cotidiana,
como disse, umas vezes por boas razões, outras por menos boas. E é por isso que o título das jornadas engloba riscos, virtudes e riscos. Não quis dizer ligações perigosas, porque teria outras conotações mais negativas, mas na verdade de riscos. E no fundo o nosso objetivo tem duas linhas. Uma de revisitar, digamos assim, o que possa ser a natureza profunda do desporto como resposta a uma necessidade do homem. E outra, como uma reflexão dialogada sobre as conexões que a prática do desporto, o mundo do desporto, hoje estabelece com outros campos de interesses ou outros meios de comunicação, etc. A escolha das pessoas que vão conduzir a nossa reflexão e o nosso diálogo no dia 2. Não são teóricos, são pessoas muito ligadas a estes meios. São pessoas, algumas delas, na verdade, já produziram um pensamento próprio sobre o desporto, mas têm todas uma coisa em comum, é que têm uma experiência vivida do desporto e também da comunicação sobre o desporto, não é? E, na verdade, nós queremos ver se o desporto é ainda, ou se pode ser, de uma forma mais forte, mais autêntica, ainda um relançamento do antigo lema de mente sã, corpo são, e se possível numa perspectiva cristã, se corresponde efetivamente a uma necessidade lúdica do homem, ao lado da sua necessidade de conhecer, de fazer, etc., e se contribui para o crescimento integral do homem, não é? O que significa que daí logo temos que refletir se o desporto tem tido o papel conveniente no sistema educativo, por exemplo, e na prática escolar, se o desporto tem estado a ser apresentado, por exemplo, na comunicação social, com essas potencialidades criativas e formativas, e, por outro lado, também, então, agora refletir que riscos são esses, como é que se pode ser ao mesmo tempo realista, mas não desesperado perante essas ligações perigosas que às vezes têm vindo à tona em torno do mundo do desporto. É já no próximo sábado em Fátima e por lá vai passar Ribeiro Cristóvão, Beatriz Gomes, Tomás Moraes, o padre Ismael Teixeira, que se tem dedicado intensamente ao desporto. Portanto, vamos ter figuras conhecidas e que vão dar o próprio testemunho delas, não é? É verdade. Eu prevejo que, tal como tem acontecido em anos transactos, as intervenções oscilem entre um tom mais reflexivo e um tom mais testemunhal. Mas haverá sempre essas duas componentes em cada um, porque, como disse, boa parte deles foram ou ainda são praticantes do desporto, alguns de nível olímpico, é o caso de Beatriz Gomes, hoje professora universitária, mas com duas presenças notáveis em Jogos Olímpicos, o professor Tomás Moraes, figura notável do rugby, e depois dois homens da comunicação que se têm, digamos assim, cruzado sempre com a temática do desporto e pelo menos também têm visto a sua vida como uma caminhada em perspectiva cristã, que são o Ribeiro Cristóvão e o Jorge Gabriel. Na verdade, o Iron Priest, como até aparece na internet, o padre Ismael Teixeira, por ter sido o primeiro sacerdote no mundo a participar na prova do Ironman. E depois, na verdade, um encerramento que julgo que será extraordinário, com o Gonçalo M. Tavares, que é, na verdade, um escritor de topo, não é? Em meu entender, agora aí é a minha vertente de professor universitário de literatura, em meu entender, ele partilha com o poeta Tolentino Mendonça, num outro tom, num outro registro, o topo do cânon da literatura portuguesa, consolidada no século XXI. Ora, o Gonçalo M. Tavares, além do mais, depois, do ponto de vista profissional, está ligado precisamente ao estudo universitário da motricidade, do desporto e da epistemologia disso. E tem, aliás, um belíssimo livro
O corpo e aquilo que fazemos do corpo é uma presença constante na obra do Gonçalo M. Tavares. Mas ele tem um livro belíssimo que corresponde à antiga tese de doutoramento dele, que é o Atlas do Corpo e da Imaginação, e bastava isso para nós termos a maior expectativa em ver o que é que o Gonçalo vai propor para o diálogo em Fátima no próximo sábado. Também não nos podemos esquecer que as jornadas vão terminar com uma iniciativa muito importante, que é a atribuição do Prémio Árvore da Vida, Padre Manuel Antunes, e este ano ao autor Rui de Carvalho. É verdade. E geralmente as jornadas encerram com essa cerimónia de entrega do prémio. Este ano é uma pessoa com outro perfil, igual valor ou igual craveira aos dos anteriores premiados, mas com um perfil diferente. É, na verdade, um motivo de júbilo podermos fazer justiça deste modo, com este bem simbólico, a tudo o que foi o que Rui Carvalho nos tem dado ao longo de tantos anos. Eu espero que também que o meio artístico tenha notícia deste ato e que seja sensível a isso e que marque presença, porque mais do que nós é o Rui Carvalho que merecia estar bem acompanhado nesse fim de tarde em Fátima no próximo sábado. Tem sido um personagem, um homem, um ator que tem sempre conseguido fazer passar estes, não só pela forma como interpreta os seus papéis, mas estes sentimentos de bondade, de atenção, de respeito pelo outro, de carinhoso na forma como se relaciona com o mundo, não é? E aquilo que as ideias que vai transmitindo, é uma figura muito pacificadora, digamos assim. É verdade. Na verdade, toda a vida dele, e não vamos entrar agora aqui em pormenores de privacidade, mas toda a vida dele, profissional, familiar também, social, na verdade é um testemunho. É um testemunho que, respeitando a autonomia da esfera artística, não traindo essa autonomia, no caso dele, da arte do teatro, está constantemente, como disse, a mostrar com grande naturalidade, porque é com grande autenticidade, os valores humanos e, no fundo, cristãos, que norteiam a vida dele. E, nesse sentido, ele é um exemplo. É mesmo, costumamos dizer que os premiados são sempre figuras exemplares. Este ano é mesmo uma figura exemplar a vários títulos. Não é? Muito bem, iremos acompanhar certamente o desenrolar destas jornadas em Fátima já no próximo sábado. José Carlos Seabra Pereira, muito obrigado por ter estado hoje aqui no programa Eclésia. Mais logo, não esqueça o programa Eclésia na sua edição rádio, é na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.